Olá, boa tarde. Tivemos alguns problemas técnicos, então estamos começando de novo a nossa quinta técnica para o nosso registro. Eu sou Fausto Arruda Botelho, hoje é 25 de setembro de 2014 e nós vamos analisar os mercados do Brasil e do exterior, começando com o índice Bovespa. Então, o índice Bovespa, esse é o gráfico o gráfico nominal do índice Bovespa nominal. Nós entendemos que vamos continuar essa tendência de baixa e que os preços vão... na verdade, a gente pode considerar esse processo todo aqui como um processo de acumulação, de continuação. Então, eu acho que nós estamos, primeiramente, voltando aqui para os níveis de 45 mil pontos, mas acho que nós iremos romper esses níveis e vamos até níveis abaixo do subprime. Já mostrei várias vezes, mas para quem está chegando agora, o que nos leva a essa conclusão é o fato de que quando a gente olha para o índice Bovespa indexado em dólar, em que a gente usa o dólar para tirar a inflação, a gente vê que nos três precedentes, a começar de 1971, a onda C veio abaixo da onda A. Então a gente tem a onda impulsiva, depois A, B, C. Onda impulsiva, e no topo de 97, a B, C. Então nesses três precedentes, esse ciclo, topo de 71, esse ciclo, topo de 86, esse outro ciclo, topo de 97, os preços vieram abaixo da onda A. Nossa onda A está aqui, nós temos aqui nossa onda impulsiva, onda A, onda B, nós entendemos que a onda C, que é esse processo aqui, virá abaixo desse nível. Então estamos bastante baixistas e o mercado está corroborando com essa nossa ideia, porque ele rompeu essa reta de suporte e aparentemente hoje, com esse fechamento na mínima do dia, confirmou o rompimento desse último fundo de setembro aqui a 57, né? Ele estava trabalhando, eu diria que ele estava trabalhando esse nível. Hoje eu acho que ele confirma o rompimento e deve caminhar para o próximo suporte que está aí a 55.500. Então estamos baixistas aí, curto, médio e longo prazo no índice Bovespa. No índice futuro está com a tendência de baixa mais bem definida, né? Temos essa reta aqui que tem três topos, isso agora a gente já pode considerar um topo, e hoje tivemos essa indicação aqui, que foi o rompimento dessa pequena retinha de suporte, mas é significativo na minha opinião. Isso, na verdade não houve esse rompimento, porque o mercado recuperou. Que horas que ele recuperou? Foi agora? Foi agora, nos últimos 45 minutos ele deu uma boa recuperada, mas de qualquer maneira, essa acumulação aqui, eu estou mostrando agora o índice futuro no intraday de 15 minutos. Essa acumulação, eu quero crer, tem característica de que vai dar continuidade a esse movimento que a precedeu. Mas também não dá para a gente descartar a possibilidade de ele ter uma reação um pouco mais acentuada ou elaborar um pouco mais esse processo aqui e de repente transformar esse processo numa bandeira de baixa ou algo do tipo, né? Eu estou bastante baixista, porque eu acho que nós estamos tendo uma indicação muito importante lá de fora, que eu vou mostrar para vocês agora, inicialmente com o SP500, em que nós apenas tivemos o que nós poderíamos qualificar de um bull trap já. Eu vou acertar essa reta. O mercado ainda está acima dessa reta de longo prazo, que vem lá do fundo do subprime. Peguei um negócio aqui, o negócio errado. Então, esse é o S&P, e hoje nós tivemos esse fechamento pesado, né?
no curto prazo. Isso está indicando que o mercado vai tocar essa reta e o que eu quero crer que vai romper essa reta agora, já, nesses próximos dias. Porque esse processo de hoje confirma um bull trap nesse último topo aqui. Esse último topo não era assim dos mais importantes, mas temos um outro aspecto a considerar, que é o fato de que nós estamos atingindo um objetivo de alta. Vejam, essa perna que nós tivemos agora é muito parecida em amplitude. Na verdade, eu já estava falando isso de boca cheia, mas é que publicamos hoje uma recomendação de venda no SP500 negociado aqui no Brasil, e o SP500 negociado aqui no Brasil estava mostrando exatamente isso, estava mostrando essas duas, esse é o SP500 negociado aqui, né? Então, ele mostrava que os preços tinham chegado numa amplitude a partir desse nível aqui, que é igual à amplitude dessa outra perna. Então, nós estamos com uma perna parecida com essa outra perna, né? Mas, enfim, isso também é apenas um detalhe. O que eu acho que é importante, então, isso aqui vamos desconsiderar. Vamos desconsiderar isso aqui e vamos ficar com o fato de que os preços romperam esse nível e depois voltaram até a resistência, né, a antiga resistência do topo de julho, seguraram nesse nível, aí romperam de novo, como se estivessem fazendo um pivô, e aqui deixaram uma formação de reversão. E hoje o mercado, então, depois dessa reversão de ontem, tem umas coisas que eu considero muito importantes na análise técnica, porque eu gosto muito de prestar atenção no humor do exército dos comprados e do exército dos vendidos. Então, o que aconteceu com o S&P e o Dow Jones, vamos ver, foi idêntico, foi que ontem nós tivemos 3 dias de baixa. Ontem nós tivemos um dia forte de alta. Então, isso aqui tem um ânimo grande, novamente, para o exército dos comprados, que esteve dominando o cenário, está dominando o cenário desde 1909, desde 2009. Mais especificamente desde outubro de 2011, quer dizer, fazem 2, 3 anos que os touros estão dominando o processo, né? Então ontem os preços tiveram essa reversão aqui do movimento de baixa, então isso é algo que a gente pode dizer que anima o exército dos comprados, só que esse ânimo se esvaeceu hoje completamente, e hoje os comprados vão dormir preocupados, porque o mercado teve essa grande oscilação fechando na mínima do dia, né? Então, eu estou levando em conta isso e o fato de que os preços, depois de estarem nos dando ideia de que iriam fazer um pivô de alta, porque romperam o topo, caíram, vieram até o suporte oferecido pelo antigo topo, né? Ou seja, a resistência inverteu a polaridade, passou a oferecer suporte, mas aí os preços então voltaram a cair. Então nós temos esse bull trap aqui, quer dizer, o bull trap do rompimento desse processo aqui e mais o bull trap do rompimento desse processo aqui. Então isso é bastante baixista e está me levando a crer que os preços rompem essa reta agora. Eu tenho argumentos fortes para acreditar nisso quando a gente olha para o Dow Jones, porque o gráfico do Dow Jones eu acho que é uma coisa assim muito especial, né? Eu vou até fazer um outro aqui. No Terminal em Foco a gente dá Ctrl V e a gente faz um gráfico idêntico ao gráfico que nós
estávamos vendo com todos os eventos e com todos os objetos, né? Então, nós temos uma indicação muitíssimo importante, né? Eu já chamei isso aqui de indicação do século, que foi o bull trap que nós tivemos no rompimento desses topos aqui. Olhando esse gráfico de 100 anos do Dow Jones, o que salta aos olhos é o fato de que esses dois topos, e eu acho que nós na verdade estamos falando de 3 topos, aconteceram exatamente no mesmo nível, né? Então a gente olha rapidinho aqui e vê que é a primeira vez em 100 anos que isso acontece. Só por isso já é totalmente inusitado, né? Então, os preços tiveram uma expansão econômica espetacular de 770% para mais. Aí atingiram esse topo em 2000, quando então eles sofreram uma queda de 43%. Depois eles subiram até 2007, que foi o topo anterior ao subprime, e aí caíram 55%, e isso fez desse nível aqui, que é tecnicamente o mesmo nível, tá? Mas eu, por preciosismo, eu tracei essas duas retas horizontais aqui, uma no topo de 2000, outra no topo de 2007. Então, nós estamos vendo aqui, estávamos vendo a mãe de todas as resistências, como eu chamei, ou uma resistência de proporções bíblicas. Em dezembro o mercado rompeu e desrompeu. Esse é o bull trap do século. O bull trap eu considero o bull trap a mais importante indicação técnica. E o bull trap é tão mais importante quanto mais importante for a resistência que ele rompeu. Então nós tivemos a mais importante indicação técnica, um bull trap, na mais importante de todas as resistências que já aconteceram num gráfico de 100 anos do Dow Jones. Então por isso eu chamei essa indicação de indicação do século. Muito bem. As indicações de análise técnica não significam que necessariamente os preços vão imediatamente seguir aquela indicação. Elas muitas vezes provam ser apenas o primeiro indício de que vai haver uma mudança mais importante, né? Bem, por outro lado, a gente sabe que o general lá, o chefe do exército dos comprados, chama-se Federal Reserve Board. É o Banco Central Americano. Então, eles podem levar isso até onde eles quiserem, né? Porque eles têm a máquina de imprimir dinheiro. Mas o que esse gráfico agora está mostrando para a gente é claramente que os caras estão jogando a toalha. É indicação em cima de indicação de que a farra está acabando lá. Tá? Então, primeiro com esse bull trap, que fez os preços despencarem, né? Quando os pingos nos is, os preços caíram 8% em apenas um mês, né? Mas depois subiram e nos proveram outro bull trap aqui, que rompeu-se esse topo que havia sido atingido no 31 de dezembro, e o mercado desrompeu esse topo de novo. Vale dizer que isso é muito importante também. Quando nós tivemos o primeiro bull trap, que foi aqui em janeiro, os preços seguraram nessa reta suporte que vem lá do fundo do subprime, e nessa hora puseram o 5º ponto nessa reta. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Depois disso, os preços puseram mais 2 pontos nessa reta, e finalmente em 31 de julho passado, agora os preços romperam a reta. Eu até achei isso tão importante que gravei um vídeo, fiz um call de baixa de 25% no Dow Jones. Bem, esse call que eu fiz continua absolutamente válido. Eu projetei os preços para cá. É uma projeção, na minha opinião, conservadora, porque eu estou projetando os preços para uma correção mínima, que é correção de 0,382 dessa tendência de alta. Não estou projetando dessa aqui, embora eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Para quem não acredita nisso, para quem não acredita que o Dow Jones pode cair, por exemplo, aqui para 6 mil pontos, ou seja, vir abaixo do fundo do subprime, isso seria uma queda em torno de 65%. Ora, basta ver o que aconteceu no Japão, depois dos preços terem... Depois dos preços no Japão
o Nikkei aqui, terem feito o topo deles em 1990. Tomando um baile para botar o Japão, mas agora sim, o Japão está aqui. Isso aqui é o topo de 1990. Os preços caíram 81%. Aqui desse, vamos dizer, o topo da onda B, os preços caíram 68%. Então, isso é perfeitamente possível de acontecer. Eu acho que é exatamente isso que a gente está vendo acontecer e se iniciar agora, uma queda de grandes proporções nos Estados Unidos. Olha, esse gráfico também tem que ser entendido como sendo um gráfico de 100 anos que mostra a realidade. Isso é o que aconteceu no mercado de ações. Quer dizer, a gente tirou a inflação. Então, isso é de fato, né? Eu até essa semana visitei um amigo que é um dos grandes gestores aí do Brasil e do mundo, e um amigo de longa data, e nós juntos vimos que uma visão bastante interessante. Nós vimos que nos Estados Unidos, essa que é a curva que mais ou menos dá o mote quer dizer, a curva não, a reta de suporte que mais ou menos dá o mote à evolução das ações nos Estados Unidos, né? Quando a gente pega de um ano, por exemplo, vou pegar aqui de 84, começo de 84, até o começo de 94. A gente tem 21% mais ou menos, né? Então 21% em 10 anos. Isso dá uma taxa anual que é, segundo eles, sustentável. Quando a gente faz essa mesma medição no Brasil, a gente vê que é insustentável. A economia não produz. Eu vou mostrar depois para vocês. Mas esse é um pensamento interessante, né? Bem, então o fato é que essa reta foi rompida, os preços depois disso voltaram a se aproximar da reta e aí romperam de novo o topo e pela terceira vez, né? A primeira vez foi aqui, romperam, não foram, a segunda vez foi aqui, romperam, não foram, e aí já, que aqui romperam, não foram, produziram o bull trap, que eu chamei de indicação do século, mas seguraram, né, na reta suporte. Agora, na segunda vez, eles não seguraram na reta suporte, eles romperam a reta suporte. E agora, dessa vez, em que eles romperam de novo esse topo, eles nos deram um shooting star aqui, que tem tudo, né, para ser o candle do dia da alta. Foi o fechamento mais alto, foi o nível mais alto, 17.350.6. Fechamento 17.279.7. Enfim, e isso aconteceu quando os preços testavam a antiga reta, né? Isso é um movimento, um comportamento que costuma acontecer com bastante frequência. Rompe-se uma reta e os preços voltam, se aproximam da reta e aí encontram resistência. Dessa vez eles encontraram resistência uma vez e uma segunda vez. A gente até diz que esse ou eu pelo menos costumo dizer que esse é o último ponto da reta. Aqui, esse foi o último ponto da reta, né? Então aqui, minha gente, nós tivemos uma reta que acabou tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Em 5 anos a reta teve 9 pontos. Eu acho que esse é o 9º ponto, o último. E acho que isso que nós vimos hoje foram os comprados jogando a toalha e quero crer que nós vamos ter grandes baixas aí, o mercado vai acelerar essa baixa. Agora, na verdade, eu acho que você não deve acreditar muito em mim, porque eu já venho, aqueles de vocês que nos acompanham, sabem que eu já venho achando isso há outros carnavais, né? Agora, a única coisa a meu favor é que as indicações da análise técnica são cumulativas. Isso é uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui na Quinta Técnica. Que significa que se você tiver uma indicação se provar falsa e aí logo depois você tiver uma outra indicação na mesma direção, essa segunda indicação é mais importante do que a primeira. E se você tiver uma terceira, porque a segunda também se provou falsa,
a terceira você deve dar mais importância a ela do que as outras duas primeiras. Agora, quantas nós podemos ter? Não sei. Né? Eu acho que o que nós estamos vivendo é algo absolutamente inusitado. Eu acho que está sendo feita uma experiência nos Estados Unidos que não se sabe o que vai dar. Né? E eu até publiquei no meu Twitter um vídeo que tem uns números que são extremamente preocupantes. Números de dívida dos Estados Unidos, enfim, uma série de indicadores que mostram que realmente algo grande, ruim pode acontecer na economia mundial. Eu, com os gráficos aqui, tenho, como vocês sabem, alertado para isso, bem, enfim, o que eu vejo hoje é meio que a confirmação, uma confirmação forte disso tudo que eu venho falando esse tempo todo. Né? Então, consequentemente, baixistas, curto, médio e longo prazo no Dow Jones, e acho que se o Dow Jones começar a cair, não sobra bolsa sobre bolsa, não sobra pedra sobre pedra das bolsas. Vou mostrar apenas um indicador para vocês, um indicador mundial. Na verdade, a gente devia correr vários, né? Não, vou mostrar também o VIX. Não estamos mudando aqui a nossa página linkada. Deveria mudar, vai mudar. Mudou, estou fazendo muito rápido, não muda. Muito bem. Vejam que o VIX está aqui no gráfico do VIX. Quando ele sobe, as bolsas caem. Ele bateu aqui no fundo, rompeu essa pequena reta aqui, voltou, e hoje parece que meio nervoso, né? Rompeu esses níveis aqui, voltou um pouco, mas a gente vê que ele está meio nervoso. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o Dow Jones Global Average. É um índice das bolsas mundiais. E vejam, nós temos essa reta aqui que vem desde 2012. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos na reta, e hoje vejam o que aconteceu. O mercado nitidamente rompeu essa reta. E acho que isso aqui está com toda a cara de ser uma formação de topo duplo, uma formação de topo. Né? Isso precisa ser confirmado ainda com esse rompimento aqui. Mas vejam, por exemplo, também o Dow Jones Industrial Average, o Dow Jones Utilities, que corresponde ao índice das elétricas dos Estados Unidos. Olha, isso aqui está com uma cara danada de formação de topo, né? Até porque nós tivemos um belíssimo de um bull trap aqui. Essa linha está no topo principal, que aconteceu no caso do índice das elétricas no começo de 2008, diferentemente do Dow Jones, onde o topo foi 2007. Né? Então vejam, os preços romperam esse topo em junho e desromperam, depois voltaram e tentaram fazer um novo topo, não conseguiram, e hoje romperam um suporte aqui. Né? O índice dos transportes também ainda não rompeu reta, mas também está mostrando que rompeu aqui, desrompeu, um bull trap, né? Está rompendo esse suporte aqui também. Então, o mercado está bem feinho. Né? Muito bem. Acho que era isso que eu ia mostrar. Vamos ver as principais ações nossas aqui. Vale e Petrobras. Vamos fazer o seguinte, para organizar.
um baile aqui. Mas agora sim. Vamos lá, Vale. Nós estamos vendidos, né? Abre-se aspas, abre aspas, vendidos. Na verdade, nós estamos com uma recomendação de venda em Vale. Essas são todas as recomendações de venda que nós fizemos e estamos acompanhando. ALL, B2W, BR Brokers, Bradesco, BRF, CETIP, CETIP foi hoje a recomendação, DASA, Eletrobras, Equatorial, Gafisa, IMC Holding, MRV, Porto Seguro, Sabesp, Souza Cruz, o S&P, recomendação de hoje também, Tecnisa, Vivo, Ultrapar, Uzi Minas e Vale. Então, pergunta sobre esses ativos, eu vou estar mostrando aqui a nossa recomendação. E essa é a maneira que nós temos de administrar as nossas recomendações, né? E nós temos uma novidade que eu acho que vai ser muito interessante, que é o fato de nós estarmos proporcionando ou fornecendo aos nossos clientes das nossas recomendações de compra e venda o desktop do Terminal Enfoque. Por hora, a gente está mandando as nossas recomendações apenas para usuários do Terminal Enfoque. Nós temos estamos no processo de poder fazer isso também via SMS, telefone, né? E também estamos conversando com algumas corretoras sobre a possibilidade de colocarmos nos próprios sistemas delas, nos home brokers dessas corretoras. Mas por enquanto só no Terminal Enfoque. Mas o Terminal Enfoque tem uma vantagem muito grande de estar para o usuário que recebe as nossas recomendações, que é o fato de que nós então estamos em vias de poder oferecer aos nossos clientes a possibilidade de eles carregarem o nosso desktop. Então, o nosso cliente, além de ter todas as posições que nós recomendamos dessa maneira aqui, então, por exemplo, ele abrindo o Vale, ele pode ver que nós fizemos a recomendação nesse dia aqui, sempre que ele passa o mouse aqui e tem esse quadrinho em que ele pode ver, né, que a gente vendeu nesse dia aqui. A gente vendeu nesse dia. Depois ele pode ver também, passando o mouse em cima desse íconezinho, ele pode ver a razão da recomendação. Aqui no caso está escrito bandeira de baixa após rompimento de triângulo de baixa. Então vamos ver isso, por que nós recomendamos a venda de Vale. Bem, nós estamos baixistas, porque entendemos que isso aqui é um topo. Essa grande acumulação foi ganha pelos vendidos, e agora os vendidos estão ganhando essa grande batalha aqui, né? Ganharam essa grande batalha, né? Então nós entendemos que isso aqui foi uma bandeira de baixa após o rompimento desse triângulo de baixa aqui, né? Então nós tivemos o rompimento desse triângulo, e depois o mercado fez uma bandeira de baixa, fez um pullback com características de apenas um processo de realização de lucros. Então, quando o mercado, a gente percebe que ele escapa disso, a gente vende. Nosso objetivo para a Vale é um objetivo, vejam, não é modesto, é conservador. Nosso objetivo é, nesse fundo aqui, que é a projeção desse topo aqui para baixo, R$22 é para onde nós achamos que Vale está indo. Essa acumulação, embora o mercado tenha aí fechado nas máximas do dia, nós entendemos que ele está fazendo uma outra bandeira de baixa aqui. Talvez ele feche esse gap a 25, mas talvez não feche. Mas entendemos que isso aqui é uma acumulação que vai dar continuação à baixa, com os preços caindo aí
para o nosso objetivo, 21,65 na verdade. São baixistas curto, médio e longo prazo. Petrobras, por outro lado, testou esse topo. Né? Essa reta não tem mais necessidade. Eu já expliquei isso algumas vezes aqui na quinta técnica, mas veja, para que serve uma reta? Essa reta serve para mostrar quando os preços rompem a reta e eles vão ter pelo menos uma correção. Tem uma correção Fibonacci, né? Então, essa reta rompida, a gente teoricamente tem que traçar a Fibonacci aqui, e aí a gente constata que os preços já vieram aí para dentro da faixa Fibonacci. Isso aqui seria uma correção de 0,382, 0,5, e aqui em cima seria 0,618. Né? Os preços chegaram quase em 0,618, acabaram segurando nessa resistência desse topo aqui, e por isso que essa reta não tem mais função e não precisa poluir o meu gráfico, e eu tiro ela daí. Né? Esse outro Fibonacci aqui também, eu não preciso dele, vou precisar mais tarde. Então, o gráfico de Petrobras é esse. Os preços estão nesse processo de tendência de baixa, né? Estavam nessa tendência aqui, aí tiveram essa alta mais acentuada, fruto aí do vai e vem das pesquisas eleitorais, como é sabido, mas sofreram um revés muito forte quando chegaram nessa resistência, e agora estão testando esse Funda 20 e estão se acumulando numa pequena formação que eu quero crer vai mostrar ser uma bandeira de baixa, com os preços rompendo esse nível de 20 e caindo para o seu próximo suporte, que está a 18,50, depois 17, depois 16,50, depois 15. Eu já tive a oportunidade de falar várias vezes aqui, eu sou muito baixista em Petrobras, porque eu sou muito baixista em petróleo. Inclusive, há pouco tempo fiz um call de petróleo chamando uma baixa de 50% nas cotações do petróleo. E se eu estiver certo, a Petrobras vai ficar numa situação muito difícil, porque o petróleo caindo 50%, ele cai para níveis que já não tornam mais viável o pré-sal. Eu sei que isso é um negócio meio extremo, né, muito forte, né, mas infelizmente eu tenho essa visão assim. Tem algumas coisas em análise técnica que gritam aos meus ouvidos, né? E essa, infelizmente, é uma delas. Esse é o gráfico do petróleo, que é uma commodity, que viveu durante 20 anos dentro dessa toca, né? Marcada aqui com essas duas linhas, azul e vermelho. Em 2004, por conta da farra do crédito, ele rompeu, saiu de casa pelo telhado, foi lá nos inimagináveis $145 o barril. Depois ele caiu, deu o que deu, né? Caiu, tocou no topo da toca, subiu e aí se acumulou nessa formação que tem, na minha leitura, características de uma formação de topo. Eu acho que isso aqui vai ser publicado nos livros no futuro aí de análise técnica, e isso vai ser chamado de formação de cabeça-ombro. Será chamado de formação de cabeça-ombro se essa queda trouxer os preços até o que seria a projeção da formação de topo, ou cabeça-ombro, que é a projeção que a gente faz da cabeça até a reta, essa reta suporte que é chamada reta de pescoço, e projetado daí para baixo, que vem dar aqui abaixo de 45, que seria então essa queda de 50 e poucos por cento. Né? Então eu acho que o rompimento dessa reta aqui é um major fator fundamental, quer dizer, um fator, fator fundamental não, fator técnico. É um fator técnico dos mais importantes. Né? Para falar mais um pouquinho de inglês, isso aí é as good as it gets.
em termos de indicação técnica. Né? É tão bom quanto a gente possa imaginar. Né? Eu gosto dessa expressão porque gostei muito do filme que tem esse nome, do Jack Nicholson, quem viu, um filme muito bom, As Good as It Gets. Então, em termos de análise técnica, uma indicação como essa aqui, quer dizer, uma formação dessa com uma reta por baixo, 5 anos, e depois o mercado rompe esse nível, é uma senhora indicação. Né? Agora, os preços estão lidando com o suporte que foi encontrado aqui a 91 e acho que estão se acumulando numa formação que vai dar continuidade a esse processo de baixa aqui. Nós temos uma reta de tendência que ainda está intacta. Bem, enfim, com isso eu prevejo os preços do petróleo caindo por bastante tempo e é exatamente o que deve acontecer se eu estou certo, se o Dow Jones vier a cair bastante também. Né? Então, por isso, a gente está bastante baixista. Agora, de volta ao gráfico de Petrobras diário. Mas agora, nessa época, é bom a gente ficar de olho nessa reta aqui. O rompimento dessa reta também faria os preços romperem esse suporte a 20 e acho que seria uma importantíssima indicação de baixa e poderia fazer os preços caírem rapidamente aí para os seus próximos suportes. São baixistas aí também, curto, médio e longo prazo em Petrobras. Vamos às perguntas então, Júnior? Nós estamos bem atrasados hoje, eu vou tentar responder o máximo possível de perguntas. Tá bom, Fausto. A primeira é Café São Paulo, ICF Z14. Então, nós estamos vendidos no café, infelizmente nós fomos estopados ontem. Liquidadas recentes, posso mostrar aqui. Janela organizar alfabética vertical. Eu estava dizendo que nós vamos disponibilizar o nosso desktop, né? Então é esse conjunto de janelas aqui que o nosso usuário vai poder ter todo dia, como se fosse assim em tempo real. Né? Nós vamos estar fazendo isso por intermédio do Dropbox. A gente, na verdade, vai apenas dar acesso aos nossos clientes dos alertas com stop ao nosso Dropbox, onde vai estar esse desktop. Mas uma outra coisa que também é interessante é que dentro desse desktop tem aqui a tela de olho. E a tela de olho são justamente os ativos que a gente está de olho. Então isso também é mais uma informação aí para aqueles clientes nossos que gostam de fazer também suas análises, né? Então eles próprios podem fazer suas análises a cada dia desses ativos. Foi daqui, por exemplo, dessa tela que hoje eu tirei 3 indicações, 3 recomendações. Né? Mas vamos lá. Aqui tem a nossa tela de ativos liquidados recentemente. Aqui está o café. Nós havíamos vendido aqui em cima. Eu vou transformar isso aqui em intraday diário. Bem, enfim, o nosso stop foi posto acima dessa acumulação, que era uma bandeira. Infelizmente, ontem, os preços foram até lá, pegaram nosso stop, e hoje o mercado abriu com um gap enorme, né? E teve uma queda aí acabou caindo 3,9%. Então, com isso, essa acumulação continua com características de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Então, eu acho que nós estamos vendo aqui uma acumulação de continuação que vai resultar no rompimento dos 210 e os preços caindo para o seu próximo suporte a 200. Mas nós não temos mais a nossa recomendação. Júnior. Próxima pergunta, Cruz 3 no 10. Estamos com a recomendação de venda em Cruz 3. Se não me falha a memória, 5 aqui, a recomendação. Diário. Ou estávamos, né? Fomos estopados hoje, Fomos estopados hoje, o mercado rompeu essa... o mercado rompeu
essa reta. Vamos ver se eu rompeu, né? O mercado rompeu. Será? Acho que não. Eu acho que, apesar dos 2 dias de alta, nós estamos aí dentro dessa acumulação aqui ainda, né? Essa reta realmente não dá para dizer que foi rompida. Mas o que dá para dizer é que nós tivemos um bear trap aqui. Os preços romperam esse suporte importante. Importante porque em fevereiro, quando os preços chegaram lá, eles subiram 30%. Então, chegaram de novo agora em setembro, sentiram esse suporte, depois romperam e desromperam. Então, isso é bastante positivo e indica que os preços provavelmente vão testar novamente sua reta de resistência de longo prazo. Aí, o que deve acontecer, pode acontecer aí entre 21 e 22. Então, altistas aí no curto prazo, curto médio prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo, por conta do rompimento dessa grande tendência aqui, né? E se a gente traça a Fibonacci a partir de... Bem, se a gente traça a Fibonacci a partir de 2002, tem que ser daqui, né? O primeiro nível está muito abaixo, né? Está aqui, em torno de R$7. Então, a gente acha que vai lá no médio e longo prazo. Mas aqui no curto prazo, os preços podem sim ter um rally aí, buscar essa reta de resistência novamente, né? Pois não, Júnior? A próxima pergunta é do Fábio Iven3. Iven3. Então vamos aqui, continuando a nossa quinta técnica, Iven3. Essa formação de topo projeta um objetivo aqui a 5,20. Os preços seguraram em 5,80, tiveram esse rally e voltaram, estão testando esse nível agora, né? E os candles de ontem e de hoje parecem estar sugerindo que esse suporte não vai ser rompido. Agora, não dá para a gente falar muito, não, bem. O rompimento dessa reta, deixa eu ver como estamos de Fibonacci aqui. O Fibonacci é R$5. Do outro lado, podemos ter também uma reta de resistência aqui. Deixou de fato essa reta de resistência, passa a ter 3 pontos. Então, eventualmente, existe a possibilidade dos preços voltarem a encostar na reta, ou talvez voltarem até sua próxima resistência, que está aqui a 6,50. É isso aí, indefinido, curto prazo, completamente indefinido. Talvez um pequeno viés de alta aí por conta dos 2 candles, né? Mais médio e longo prazo continuamos baixistas. Júnior, eu não acho que dá para arriscar uma compra aí em nível, não. Até porque isso aqui pode muito bem evoluir para apenas uma bandeira de baixa. Júnior. A próxima pergunta é do Javier Rossi, R23. Rossi está chegando num suporte importante, que é essa acumulação que aconteceu em 2004. E também ele atinge um objetivo traçado a partir desse primeiro movimento de baixa aqui, né, daqui do topo de 2010 até esse fundo de 2012. Então nós estamos aí nessa zona de objetivo. E também
essa primeira perna aqui, projetada para cima, também chega mais ou menos por aqui. Então nós estamos numa zona importante de suporte, e o mercado sentiu esse suporte, e estamos exatamente lá. Então é o que dá para falar. Não sei se esse suporte vai ser rompido, não dá para dizer. Ele está testando agora esse suporte. Pode voltar para a reta de resistência, que essa pequena reta de resistência. Não dá para dizer nada não. Está muito esticado. Né? Eu não arrisco compra. Acho que não tem trade aí, nem compra nem venda, muito pelo contrário. Quem tiver eventualmente numa posição de venda tem que administrar, né? Eu acho que se eu estou vendido nisso, eu já colocaria meu stop logo acima dessa pequena bandeira de baixo aqui. Um pouquinho acima de 1,35 por aí. Júnior. Próxima é do Vitor Sula 11. Sula, eu acho que nós rompemos essa reta e acho que esse processo todo aqui é um pullback aí para essa reta. Se rompermos esse nível de 16, vamos testar o 17,60, que é o próximo topo aqui, que é o topo principal. Né? Essa reta aqui, vamos ver uma outra perspectiva aqui, que seria a gente imaginar que essa reta não foi rompida. Ou seja, a gente despreza esse começo aqui de 2012 e aí a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos nessa reta. Né? E aí a gente tem que tentar interpretar esse processo aqui. Difícil. Talvez a gente possa estar vendo aí uma formação de fundo, sim. Se isso acontecer, nós projetamos, vamos projetar na verdade para o topo principal, porque ele vai até lá, não testa aquilo lá. Mas está difícil operar isso. Bem difícil. Não sei não. Não sei. Tem que ficar de olho aí, talvez no intraday, nos suportes. Tivemos uma boa puxada aí no fechamento hoje, né? Não sei. Sorry. Júnior. Próximo é do Big Mark Brasil Foods, BRFS. Tivemos uma recomendação de venda em Brasil Foods. BRFS. Está aqui o gráfico diário. A recomendação foi por quê? Bandeira de baixa. Agora, na verdade, essa justificativa foi abreviada provavelmente por falta de tempo. Né? Mas nós temos aqui um bull trap, né? Os preços chegaram no seu topo principal e romperam e desromperam. Então, quando fizeram uma bandeira de baixa, depois de fazer isso, e também tiveram nesse processo, eles fizeram essa deriva aqui. Né? Se a gente põe no semanal, a gente vê nitidamente ele chegando no topo com uma deriva. Parece que vai ter uma reversão aqui, né? Já está com uma nuvem negra, né? E nós já estamos aí no dia 25. Mas enfim, então quando a gente percebe um tipo importante de indicação como esse bull trap, a gente fica de olho. Então, qualquer indicaçãozinha, como por exemplo essa pequena bandeirinha aqui, nos motivou a vender. Então, nosso objetivo é 48, é para lá que nós achamos que IBRF está indo. Baixistas aí no curto e médio prazo. Longo prazo também, em função da nossa ideia de Bovespa, né, Júnior? Fausto, temos duas perguntas sobre dólar. Uma de um dólar indexado pela inflação e outra dólar futuro. Eu acho que o dólar futuro já engloba os dois, né? Eu acho que sim. Então, até aqui o gráfico do dólar, nós estamos altistas aí há bastante tempo,
em função disso aqui, né? Isso aqui, se a gente põe Fibonacci aqui, primeiro número Fibonacci, vai dar lá no topo de 2008, crise do subprime, né? Topo de 2008 no dólar equivale ao fundo de 2008 na bolsa de valores do Brasil e dos Estados Unidos, né? Mas nós estamos aí devagarzinho, aparentemente criando a base para uma alta mais acentuada, né? Essa reta aqui não tem mais razão de ser, porque o mercado já corrigiu mais do que corrigiu o Fibonacci desse processo. Essa Fibonacci aqui, veja, rompeu esse processo, o mercado veio para dentro da faixa Fibonacci, já pagou a prenda, então isso aqui já é águas passadas, não precisamos mais disso. O que nós temos agora essa reta aqui também tem 2 pontos só, não dá para. Então nós temos que nos basear em níveis de suporte e resistência. E nós acho que estamos chegando próximos de um nível importante de resistência, que é onde passa isso tudo aqui. Ó. Vejam só, fundo dessa acumulação aqui de 2009 a 2010, esse topo importante aqui de 2011, próximo desse topo aqui de meados de 2012, esse topo de 2012, fundo aqui em 2013, essa acumulação aqui em 2014. Então, eu acho que tem que ficar de olho nisso. Esse nível é um nível de 2480, por aí, né, por volta disso. Pode ser 2460. Nós estamos chegando lá perto, com um rally que vai pedir pelo menos uma acumulação, né? Então, eu pessoalmente estou esperando os preços talvez subirem um pouco mais e nos darem alguma colher de chá aí, de repente uma bandeira, para a gente então comprar no rompimento da bandeira com estoque abaixo da bandeira. E aí eventualmente usufruir da tendência de alta que eu acho que virá. Então, estamos altistas, mas acho que tem que esperar para comprar aqui. E quem está comprado tem que ficar de olho aí no 2.480, porque é uma resistência importante. O gráfico do dólar à vista é esse aqui, né? Esse aqui é o período de inflação, a partir daí. Então a gente tem aqui o gráfico nominal. Aqui nós temos uma situação que os preços não corrigiram Fibonacci, mas aqui também é uma reta, pode ser essa aqui a reta também, né? Então não dá para jurar por Deus que a reta é aquela, e o fato é que esse processo aqui está começando a ficar com cara de acumulação de continuação, né? Então vejam que numa vista os preços também estão se aproximando dessa resistência importante. Aqui fica bem clara essa resistência a 2,44. E é isso aí. Júnior. Próximo é do Alberto LPL4. Quantas temos ainda, Júnior? Fora essa, mais 6. Ok, então vamos fazer um pouco gráfico diário. Eletropaulo, olha, esse processo todo aqui está com toda a cara de que é apenas uma reação da tendência de baixa que deve continuar. Até porque nós vemos aqui claramente um movimento impulsivo 1, 2, 3, 4, 5, e acho que isso é claramente um primeiro movimento de baixa. Esse processo todo aqui, isso aqui tem toda a cara de ser uma onda B. Acho que os preços retomam a tendência de baixa. Fora isso, a gente pode ficar de olho nessa retinha aqui.
que parece tá com chance de ser rompida, a julgar pelo fechamento de hoje na mínima do dia, né? Mas isso aqui pode acumular um pouquinho. Se não acumular, se os preços romperem, é porque a baixa está com muita força, né? Porque eles tiveram uma queda violenta, estão encontrando um nível de suporte, que é não só da reta, mas esse nível aqui também. Olha, tem bastante coisa aqui acontecendo nesse nível aí de 8,70, 8,80. Então, um rompimento desse fundo de ontem deve ser considerado bastante, quer dizer, deve, na verdade, está indicando a força muito forte dos vendidos, né? Então, estou baixista aí, curto, médio e longo prazo. Uma. Próximo é VEG3. Da Just. VEG3. Reta suporte. Nós estamos com esse objetivo de alta aqui, a 35. E estávamos entendendo que essa acumulação tinha características de que vai dar continuação, né? Continuação não topo, retângulo. Então tivemos uma bandeira de baixa aqui no começo do mês, perdão, uma bandeira de alta, força do hábito. E os preços ainda estão testando esse nível, mas eu acho que está com pinta de que vão romper esses 28, agora 29, e vão lá para os 35%. Se por outro lado romperem esse fundo aqui a 26, aí isso aqui se transforma numa formação de topo. E nessa altura também o mercado terá rompido essa reta suporte, aí a coisa vira para baixo, né? Mas por enquanto alta, aí com possibilidade de chegar nos 35. Júnior. Próxima pergunta, Fausto. Raia Drogasil, RADL3. RADL3. Acho que nós temos uma letra para a rádio. Pô. Não. Nós tínhamos liquidado a recente. Nós tínhamos. Nós tínhamos feito uma recomendação de venda para a Raia do Brasil. Por conta apenas de uma bandeira de baixa que nós vimos. O mercado fez essa bandeira, vendemos, e aí tivemos a oportunidade de baixar o stop duas vezes, e trouxemos o stop como os preços na nossa técnica de administração do stop, ou no nosso método de administração do stop. À medida que o mercado atinge uma distância a nosso favor, que equivale à distância entre o preço que nós tínhamos vendido e o stop, a gente nos força a apertar o stop para próximo do nível de venda. Ou seja, a gente torna a posição risco zero. Então nós fomos estopados ontem. Agora os preços testam os 22, que é esse topo que aconteceu no dia 8 de setembro. Vou voltar para o gráfico diário aqui. E aí nós vamos ver se os preços pararem por aqui, eventualmente esse processo todo se transforma numa acumulação de continuação. Agora, se romperem os 22, eles vão testar o topo principal a 23. E aí com chance boa de testarem o topo histórico a 24. Né? Mas esse artigo, demos o nosso short aí e estamos fora. Não gosto dele, não acho que é algo para se comprar. Você vai comprar aqui, nós estamos muito próximos do topo histórico, né? Pois os preços romperam essa reta aqui
Então, Fibonacci está em R$ 10, né? Estão devendo aí uma prenda, né? Júnior. Próxima. Próximo é Brin3. Brin3. BR Insurance. IPO 2010. Difícil. Mas o fato desse gap não ter preenchido faz crer que isso aqui foi um gap de quebra. Depois de gap de quebra, a gente pode imaginar, quer dizer, isso aí sugeriria então, se esse é um gap de quebra, que isso aqui é uma grande acumulação, não de reversão, mas de continuação. Os preços estão testando o seu suporte encontrado ali, 7,50, era 8, estendeu para 7,50. Eu acho que isso rompe para baixo e vem testar os R$ 6 aqui. Mas difícil de dizer. Então, estou pondo mais um cheiro aí do que elementos sólidos de análise técnica. Acho que a coisa sólida é o seguinte, essa grande acumulação aqui foi ganha pelos comprados, perdão, pelos vendidos. E isso aqui tem cara de um processo de acumulação aí, de parar para pensar, realizar lucro. Acho que isso continua para baixo. Júnior. Próxima é Eternit. Ether3. Belíssima de uma reta, rompida. Bom, Fibonacci disso é um negócio aterrador, né? Esse fundo aqui do subprime, as pessoas voltarem de novo para o fundo do subprime, que valeria uma queda de em torno de 76%. Pô, mas como é que pode cair 76% um ativo, Fausto? É simples. O cara subiu 8.140%. Então, no negócio sobe tudo isso, ele fica sujeito a quedas muito grandes também, né? No curto prazo, um candle bastante positivo hoje, mas ele não prova nada enquanto não for acima dos 8,20. Né? Se ele chegar nos 8,20 por outro lado e tiver algum tipo de reversão, aí isso aqui já começa a ficar com cara de acumulação, de continuação da baixa. Então, também pouca informação. Acho que os preços caminham aí para testar os 8,20. Se romperem, vão de novo para a resistência dos dois últimos topos aí a 8,80. Mas acho que as chances maiores é que ele não rompa, apesar desse candle bastante positivo hoje. Acho que não rompe esses 8,20 não. Por quê? Tem elementos para falar isso, né? Rompeu-se uma reta de resistência. O mercado, eu acho que fez uma formação de topo. Isso aqui está depois de ter rompido a reta de suporte, né? Perdão. Então, isso aqui é um topo duplo. Os preços caíram e estão voltando. Eu nunca me assusto com esse tipo de candle, porque eu já falei várias vezes para vocês que nas tendências de baixa, as reações são violentíssimas, enganam um monte de gente. A mim não. Eu não estou nem aí, o mercado pode subir assim, que é exatamente o que acontece. E se o Dow Jones começar a cair agora, esperem reações violentíssimas. Querem uma lição de casa? Peguem gráficos de longo prazo, que tem tendências de baixa de longo prazo. Por exemplo, peguem o gráfico do Nikkei e vejam as altas que ele teve. São, nossa, coisas violentíssimas. Porque isso é fácil de explicar. A grande maioria dos participantes do mercado é para o lado da compra. Né? Então, quando os preços caem, essas pessoas ficam decepcionadas, eventualmente estão perdendo dinheiro, porque tem portfólio, tem carteiras,
Quando os preços começam a subir, elas se atiram e acham que vai voltar tudo de novo. Então fazem preço médio, compram tudo de volta. E, eventualmente, isso, como se o mercado está numa tendência de alta, de baixa, isso se prova uma estratégia errada, porque os preços acabam voltando a cair. Né? Muito bem. A próxima, então, Júnior? Ciel 3. Qual foi a última pergunta, Júnior? Antes dessa é Ether 3, se não me engano. E a outra? E a outra anterior a Ether 3? Tinha RADL 3. RAD. Deixa eu botar esse gráfico aqui, que eu estou com o nosso desktop. Tá. Então agora a próxima desculpe de novo, por favor. Ciel 3. Então, ela certa, já tem aqui a nossa reta traçada. E os preços estão testando aí perigosamente essa reta. Eu acho que isso aqui é uma pequena acumulação de continuação, acho que continua essa baixa, o rompimento dessa reta vai ser confirmado e os preços caem para os seus próximos suportes a 37 e 36. No longo prazo, o Fibonacci está abaixo de 25, aí, 24. Tem muito que cair, né? Tem muito que cair porque também subiu 480% de 2011 para cá. É muita coisa, né? Subir 480%. Puxa, tá bom, as maquininhas são o máximo, mas será que há um ano atrás, as pessoas em setembro de um ano atrás, né, 22 de setembro, julho, 22 de setembro, então os preços estavam aqui, será que os preços estavam tão errados assim, estavam 44% mais baixos? Essas coisas a gente desconfia, né? Então acho que essa reta tem tudo para ser rompida e os preços caírem aí para o seu papel. E por quê? Veja, eu às vezes olho umas coisas e esqueço de falar, né? Mas eu estou vendo isso aqui para mim, olha, é um detalhe muito importante. Vamos lá. Nós temos um suporte aqui, que foi rompido. Topo, acumulação, fundo, acumulação. Esse suporte foi rompido e isso transforma esse processo todo aqui numa formação de topo. Sugere que esse processo é uma formação de topo. Né? Então, se isso é uma formação de topo, rompeu e vai romper a reta. Se romper a reta, ele vem buscar aqui os 37. Existe a chance de dar o pullback para a reta. Se bem que nesse caso eu acho que não vai ser isso que vai acontecer. Acho que tem chance de continuar essa acumulaçãozinha aqui e depois vir rapidinho para os 35. Baixista, então, curto, médio e longo prazo, Ciel. Júnior. Última pergunta do Noits CPFE3. Então, rompeu-se essa reta. Fibonacci disse aqui próximo de 12. Os preços fizeram esse rally e nos deram um belíssimo de um bull trap aqui. Né? Romperam essa importante resistência e desromperam. Acho que essa acumulação tem toda a característica de que vai dar continuidade abaixo. Isso aqui me parece uma acumulação de continuação. Se a gente for, por exemplo, por quê? Eu acho que aqui no intraday isso aqui vai parecer um triângulo descendente. Ou um triângulo simétrico.
Então, baixista aí, né? Você acha que isso vai resultar no rompimento deste suporte aqui? É um suporte importante, porque topo, fundo, outro fundo. Então, rompendo isso, a gente projeta essa amplitude aqui para baixo. Os preços aí caem aí para